Fala galera, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horas você está vendo, mas esse é o 14º episódio do Lembrete Racional. Eu sou Ulisses Dias, sou mestre em finanças, sou analista CNPI e tenho mais de 20 anos de experiência na renda variável, estudo investimentos há 25 anos. Estou aqui ao lado do meu grande amigo, grande mentor, grande mestre, grande professor, Christian Washburger. Bem-vindo, Christian, como é que você está? Fala, Uli, tudo certo? Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Lembrete Racional. A gente aqui nesse momento se diverte, entrega vários conteúdos que a gente troca ideias, artigos que a gente se compartilha um com o outro. O objetivo desse programa que a gente faz aqui semanalmente é que a gente leve conteúdo, conhecimento prático para as pessoas, para que elas possam evoluir o processo de investimento delas, para que esse processo se torne cada vez mais racional. Então, é um prazer enorme estar aqui fazendo esse conteúdo ao lado do Tivoli, minha maior referência aí no mercado financeiro. Tive o prazer, tive a sorte de conhecer ele bem cedo nessa minha jornada e seguir nessa jornada no mercado financeiro. Hoje sou gestor de investimentos, formação em administração. Então, 14º episódio, tenho certeza que vai ser mais aí um conteúdo que vai gerar muito valor para as pessoas. Christian, nesse episódio aqui, eu vou até rebater algo que é parte central aí do que eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar finanças, que são as finanças corporativas, tá? Então, eu não sabia disso, mas eu percebi ao longo do tempo que muita gente achava que eu entendia só de finanças de investimentos. E eu não estou querendo aqui também falar que eu sei de tudo, mas eu também tenho um certo conhecimento em finanças corporativas. Na verdade, foi nesse tema que eu me especializei no começo. E o que que são as finanças corporativas? Se você puder ensinar para a gente aí, por favor. Finanças corporativas, então, pessoal, a gente vai olhar para a parte de fundamentos das empresas, analisar a parte de balanços, analisar DRE, fluxo de caixa, elaborar modelos de valuation. Então, isso vai ser muito útil, é uma ferramenta, na verdade, para você aprimorar, né, a sua habilidade como investidor. Você ter esse conhecimento de finanças corporativas é essencial para você analisar negócios, né, para você dominar a linguagem dos negócios e, assim, ter uma ferramenta a mais na sua caixa para, né, minerar as maiores oportunidades que existem no universo de investimentos, né? Então, eu considero fundamental ter, né, pelo menos um mínimo de conhecimento sobre isso, para, né, nessa jornada com o investidor, você não ser o bobo da mesa, né? Você saber o que você está fazendo e saber analisar minimamente, né, uma empresa, entender o que é um valuation, o que é custo de capital, custo de oportunidade. Então, tudo isso é muito importante, né, no processo de alfabetização financeira das pessoas. Muito bem. Então, como grande parte dos meus alunos da Master Business acabam sendo médicos, empresários, eu acredito que esse é um tema relevante, assim como eu acredito que os clientes de carteira administrada do Christian também têm interesse nisso por serem empresários ou lidarem com capitais aí acima de 400, 500 mil reais. Então, pessoal, vamos primeiro definir o que que é isso que a gente chama de custo de capital. Então, o custo de capital para uma empresa é o quanto que os investimentos dela têm que render para que isso compense ela, principalmente não deixar o dinheiro parado. Porque uma empresa, se a gente for falar da essência, ela é a mistura de três fatores de produção: capital, trabalho e terra. As empresas de tecnologia estão inventando a tal da nuvem, que é um tipo de terra. As empresas de tecnologia, elas têm cada vez mais algoritmos trabalhando para ela, mas quem desenvolve esse algoritmo é uma inteligência. E aí o custo de capital, ele acabou sendo algo menos relevante em algum momento aí dessa recente história econômica. E a gente vê empresas como Google, a gente vê empresas como Microsoft, a gente vê empresas como a Apple, a gente vê empresas como o Facebook, atual Meta, tendo bilhões e bilhões de dólares em caixa. E a gente tem, ao mesmo tempo, uma questão que é uma grande parte da população com muito dinheiro. E esses são os baby boomers. Eles detêm grande parte da riqueza das famílias na sociedade americana, que é
a principal sociedade capitalista do mundo. Então, você tem um excesso de oferta de capital, porque tem muita gente com dinheiro investido para sua aposentadoria, ao mesmo tempo que a gente tem uma baixa demanda por esses novos negócios, eu vou chamar aqui negócios de plataforma, né? Porque a Amazon, a Meta, a Netflix, a Google, essas empresas elas estão muito mais dependentes do fator de produção, trabalho, inteligência, do que de capital ou de terra. Então a gente tem um excesso de oferta de um lado, a gente tem uma demanda um pouco menor por outro lado, e aí eu vejo que naturalmente a gente teria esse ambiente que perdurou entre 2008 a basicamente 2021, onde o custo do capital, que são as taxas de juros básicas, ficou perto de zero. Só que isso mudou depois da pandemia. Então, a taxa de juros básica americana saiu de zero ou negativa para os atuais aí, enquanto a gente está fazendo esse episódio em julho de 2024, para algo como 4,2%, 4,5%. Então, essa é a base do custo de capital. Porque se o dinheiro de uma empresa, se o dinheiro de um indivíduo, ele não estiver sendo remunerado ao que a taxa de juros americana, que o governo americano paga para quem empresta dinheiro para eles, está pagando, acho que é melhor a gente nem assumir risco, né, Christian? Exatamente, né? Quanto menor forem as taxas de juros ao redor do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, que é a matriz econômica do mundo, né? Automaticamente o custo de capital ele é menor. Quando o custo de capital é menor, o que que a gente tem, né? Um ambiente onde o mercado de ações, o mercado de fusões e aquisições fica muito aquecido, né? E a gente viu aqui em 2020, começo de 2021 no Brasil, uma chuva de IPOs, um monte de empresa de PowerPoint indo fazer abertura de capital na bolsa. Empresas que muitas vezes nem lucro tinham. Mas como você tem um custo de capital baixo, né, taxas de juros baixas, pouco incentivo para comprar renda fixa, você fica pouco criterioso, né? A gente aqui não, porque a gente é racional. Mas a média do mercado, o que ela faz? Ela começa a jogar dinheiro em qualquer coisa, em qualquer porcaria aí, qualquer empresa de PowerPoint, só porque tem uma tese bonita, né? E nesses momentos, né, Uli, o lucro da empresa não era mais tão importante. Importante, é o crescimento da receita. Então começam a se criar uma série de narrativas em volta da empresa, né? Então, aquilo que é mais importante, que é a geração de lucro, deixa de ser o ponto central e outras coisas, narrativas, né, expectativas de crescimento, começam a entrar ali no centro, né, de atenção dos investidores. Perfeito. E aí a gente começa a entrar um pouco na seara do valuation. Por quê? Uma empresa, o valor justo dela são os lucros, os fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente por esse custo de capital. Então, empresas mais arriscadas terão um custo de capital mais alto. Empresas menos arriscadas terão um custo de capital mais baixo. A partir do momento que os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, seguindo o exemplo iniciado aí pelo Banco Central japonês, bota para zero a taxa de juros, o que ele faz? Com que a taxa de desconto das empresas diminua. Então, aqueles projetos que começariam a dar lucro, gerar caixa daqui a 10, 15 anos, tecnologias incipientes, com a taxa de juros perto de zero ou artificialmente negativa, esses projetos eles começam a ter um valor presente líquido positivo. Como iniciativas mais arrojadas do ponto de vista criativo, elas começam a ter valor, isso incentiva o investimento na economia. Então, com esse incentivo ao investimento em pesquisa, desenvolvimento, a novos negócios, o governo, através do Banco Central, mesmo que seja uma instituição independente, ele tenta fomentar a atividade econômica com base nisso. Mas, por um outro lado, quando o Banco Central percebe que a inflação está muito alta, que a economia está muito aquecida, e lembrando, inflação é o aumento generalizado dos preços. Uma das ferramentas que eles têm para desacelerar a economia, para desacelerar
essa majoração de preços é aumentando a taxa básica de juros da economia. Isso vai ter um impacto no custo de capital das empresas e elas não irão investir com tanto ímpeto em novos projetos, o que vai diminuir a demanda por máquinas, vai diminuir a demanda por serviços, porque esses investimentos serão menores, a atividade econômica vai arrefecer e ela vai ter uma das ferramentas de controle da inflação através dos juros. Então, pessoal, dentro dessa dinâmica, a gente precisa entender que as empresas elas estão respondendo a um controlador central. Mas é importante que a gente entenda também que nem todos os investidores, nem todos os empresários, eles são racionais. E isso é uma premissa dos modelos econômicos que nem sempre é verdadeira. Quando a gente fala de custo de capital, né, a gente tem que entender que uma empresa ela pode ser financiada como? Capital dos sócios e também por capital de terceiros. Aí a gente vai ter o custo de capital próprio, que é o quanto o acionista exige de retorno para fazer esse investimento. Aí a gente pode usar aquele linho do CAPM, né, para estimar o quanto de retorno que o acionista ele vai exigir para fazer esse investimento. A gente faz isso através da taxa livre de risco, do beta e do prêmio de risco de mercado. Aí o custo de capital de terceiros vai ser o custo dos empréstimos e financiamentos dessa empresa, né, ajustado pelo benefício fiscal, porque a dívida ela traz, né, um benefício fiscal para a empresa. Então eu tendo ali o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros e vendo a proporção, né, do quanto cada um representa dentro da estrutura de capital, a gente pode chegar no WACC, né, que é o custo médio ponderado de capital, que essa medida assim vai ser bastante útil, né, para a gente fazer um valuation, que a gente vai usar nessa taxa de desconto. A gente vai projetar os fluxos de caixa futuros e vai trazer esses fluxos a valor presente nessa taxa de desconto, que é o WACC, né? Perfeito. Então, a gente precisa agora conhecer esse conceito, que é a firma. Firma e valor de mercado da empresa são duas coisas diferentes. Por quê? O preço de uma ação é o valor fracionado da riqueza dos sócios negociada em bolsa. A firma, ela é o somatório do valor de mercado da riqueza dos sócios mais o capital dos credores. Então eu vou compartilhar com vocês aqui para ficar mais fácil de visualizar para quem não está conseguindo ter clareza sobre isso dentro dessa explicação, o que que é o tal do CAPM, né? E aqui a gente vai ter que o Capital Asset Pricing Model, ele vai ser a expectativa de retorno de um ativo igual a taxa livre de risco. Aqui a gente vai partir da premissa que a taxa livre de risco é a taxa americana. A gente vai somar isso ao beta, que é a característica daquele negócio em termos de risco. Lembrando que o beta ele é derivado de uma premissa de que o mercado é racional, de que esse investidor é diversificado, de que esse investidor ele vai entender risco como volatilidade, e o beta é um desses tipos de medição de volatilidade. Então, o beta ele vai multiplicar pelo prêmio da bolsa. Por quê? Para você assumir os riscos da volatilidade da bolsa, você precisa ser premiado para isso. Essa é a premissa que um investidor racional tem. Porque se eu vou assumir o sobe e desce da bolsa, eu preciso ser remunerado por isso. E o que torna esse modelo internacional é que a gente pode somar aqui o risco país. Então, vamos botar aqui um exemplo de uma expectativa de risco. Vamos dizer que o risco é de 4,2% dos juros americanos. Soma, por definição, o beta do mercado como um todo vai ser 1. Vamos dizer que a gente vai ter e vai exigir um prêmio de risco da bolsa de 6%. E aí a gente vai adicionar um risco Brasil
de 2,5. Com isso, a gente chega aqui na equação final de que as ações americanas elas precisam dar um retorno de 12,7%. As ações brasileiras, perdão, precisam dar um retorno de 12,7% para justificar o risco que a gente vai assumir. Então, o teu entendimento como investidor tem que partir daí. Só que isso a gente vai chamar, né, custo de capital do acionista. Então, isso aqui é o custo de capital do acionista. A gente vai ter o custo de capital da dívida. E a gente vai ter também o custo médio ponderado de capital da firma. Só que a gente vai ter um peso percentual para cada um. E isso, gente, é uma estratégia que as empresas elas precisam adotar. Então vai ter empresa que ela vai adotar uma parcela maior de capital dos acionistas ou uma parcela maior de capital da dívida. E dentro desse processo, a gente vai ter um custo ponderado de capital. Eu, por exemplo, já vi o Warren Buffett falar algumas vezes que o custo de capital da Berkshire Hathaway, que é a empresa conglomerado dele, é uma vantagem competitiva. Por quê? Dentro da indústria de aquisições, quem tem o menor custo de capital pode pagar mais pelo ativo e gerar valor. Correto, Cris? Exatamente. Em relação ao capital próprio que você calculou, eu ia comentar, uma referência que a gente pode se basear é o retorno que o título pré-fixado do Tesouro Direto ele está oferecendo atualmente. Acabei de olhar aqui no site, está com retorno de 12%. Então, para mim ir para a bolsa, eu tenho que esperar um retorno superior a isso. Senão, basicamente, eu ia lá no site do Tesouro Direto e comprava esse título pré-fixado e contratava essa taxa de retorno. Então, eu poderia, né, considerar 12% mais um prêmio de risco da renda variável em cima desse valor que a renda fixa hoje ela me oferece, né? Aí esse percentual vai depender de cada um. Ah, eu vou exigir um retorno, um prêmio de 3%. Então você teria ali um custo de capital próprio, né, de 15% nesse seu modelo. Exatamente. Dentro desse processo, pessoal, quando a gente está falando de custo de capital, custo de capital de terceiros, tem algo que às vezes passa despercebido por umas pessoas, e a gente aqui vai ter um foco enorme em não cometer esse erro. E que erro é esse? A gente precisa lembrar que o custo de capital, e eu vou botar aqui, ó, de terceiros, ele é um custo de capital que ele só faz sentido para a gente quando a gente tem esse benefício fiscal. Esse é o valor que gera, porque quando a gente tem um custo de capital de terceiros que tem uma taxa, uma alíquota de imposto, ter aquela dívida faz com que a gente pague juros, que vai diminuir o lucro líquido, e a gente vai conseguir fazer uma engenharia fiscal nessa empresa dentro da lei. Então, é importante que você entenda que, por exemplo, quando a gente fala de ir para um país onde não tem imposto de renda, não faz sentido ter dívida lá. Se a gente tem algum tipo de benefício fiscal que não gera uma alíquota de imposto de renda para a gente, você tem que entender se aquilo faz sentido de ter dívida. Uma outra coisa importante também é uma dúvida que muita gente tem, né? Como é que eu vou pegar dívida
e o meu custo de capital vai diminuir. Então, vamos dar uma olhada aqui de novo nessa equação que eu vou agora adicionar mais um risco, que é o risco da firma, risco de crédito, né? Então, vamos dizer que essa empresa ela tem 4,2, que é a taxa livre de risco, e a gente vai somar aqui mais 3%. Então, a partir desse momento que a gente tem essa taxa livre de risco, mais o risco de crédito, a gente vai ter essa taxa. Só que isso aqui vai ter um benefício fiscal. Então, a gente vai ter também a oportunidade de colocar isso alíquota de R. Vou puxar para cá para ficar melhor. Beleza. Então, aqui a gente vai poder pegar toda essa conta e aqui no Brasil a gente teria 34% de imposto de renda. Então, a gente teria esse custo de capital de terceiros de 4,75% e a gente teria o custo de capital do acionista de 12,7%. Então, vamos dizer que uma empresa aqui é 50% capital próprio, 50% capital de terceiros. Como é que a gente faria essa equação? Peso vezes custo de capital mais peso vezes custo de capital de terceiros. Então, a gente teria um custo médio ponderado de capital dessa firma aqui de 8,73. Cristiano, tu que é meu fiscal de contas, tá certo aqui ou me enganei em alguma coisa? Deixa eu ver a fórmula. Taxa livre de risco mais risco de crédito vezes 1 menos a alíquota de R. Exatamente. Perfeito. Então, pessoal, se a gente tem uma empresa que ela tem um custo de capital de 8,73%, uma empresa do mesmo setor, do mesmo ramo, que tem um custo de capital de 10%, essa empresa aqui que tem menos custo de capital, ela pode fazer uma consolidação de uma maneira mais barata dentro daquele setor. E isso é uma vantagem competitiva. Por isso que, às vezes, a gente não entende por que que algumas empresas elas podem, num leilão de privatização, pagar mais caro em alguns ativos, simplesmente porque elas têm esse custo de capital mais baixo e elas conseguem gerar mais valor pagando a mesma coisa. Eu trouxe esse artigo ali do Eugênio Fama e do Kenneth French. O nome do artigo é Custo de Capital da Indústria, na tradução. Aí esse artigo, ele busca analisar as diferenças no custo de capital próprio entre várias indústrias e os fatores que influenciam essas diferenças. As descobertas, elas passam pelas seguintes conclusões, né? Eles concluem que há uma variação significativa no custo de capital próprio entre as indústrias. Indústrias de alta tecnologia e alto crescimento tendem a ter custos de capital próprio mais altos em comparação com indústrias mais estáveis e de baixo crescimento. Essa variação ela é influenciada por fatores como o risco da indústria, volatilidade de mercado e características específicas das empresas, como a capitalização. As empresas menores elas tendem a ter um maior custo de capital e também a razão do valor de mercado sobre o patrimônio líquido. As empresas com baixa relação de valor de mercado sobre patrimônio líquido geralmente são consideradas mais arriscadas e estão em setores com perspectivas não tão favoráveis. Tá? Então, os investidores enxergam isso como mais arriscado e exigem, então, mais retorno por isso. Por outro lado, as empresas que estão negociando com uma alta relação de valor de mercado sobre patrimônio líquido, elas são vistas como menos arriscadas, resultando em custo de capital mais baixo, já que os investidores eles aceitam, né, um retorno menor devido à menor percepção de risco. Aí um outro artigo
que eu trouxe aqui, que trata sobre como que as empresas elas decidem, né, na composição da estrutura de capital. Esse artigo foi feito pelo Stuart Myers, tá? Os determinantes da escolha dos empréstimos corporativos. Esse artigo ele investiga os determinantes das decisões de financiamento das empresas, focando em como as empresas decidem entre financiamento via dívida e financiamento com capital próprio. Aí eles concluem que existe um trade-off ótimo. As empresas elas buscam um equilíbrio entre os benefícios fiscais da dívida e os custos de falência ao terminar o seu nível de endividamento. Também existe uma preferência por financiamento interno. As empresas elas preferem se financiar com recursos internos para evitar os custos de emissão de novas ações e o risco de falência associado ao endividamento. Às vezes, quando a empresa ela emite novas ações, ela decide emitir novas ações, ela acaba sendo um sinal negativo, né, para o mercado. E por último, existe a influência do mercado, as condições do mercado de capitais, as taxas de juros e o acesso ao crédito, que tem um impacto significativo, né, nessas decisões de investimento das empresas. E complementando a isso, a gente tem esse outro artigo do Sheridan Titman e do Roberto Wessels, tá, os determinantes da escolha da estrutura de capital. Aqui eles buscam encontrar quais são os fatores que influenciam a escolha da estrutura de capital das empresas, como variam as preferências da estrutura de capital entre diferentes tipos de empresas. Aí os autores eles afirmam que não há uma teoria universal que possa explicar a estrutura de capital de todas as empresas. Em vez disso, uma combinação de fatores, incluindo lucratividade, estrutura de ativos, oportunidades de crescimento e as características da indústria, tem um maior poder preditivo, né, a união desses fatores. Os resultados encontrados apoiam múltiplas teorias de estrutura de capital, incluindo a teoria da ordem de preferência, que é aquilo que eu comentei antes, de as empresas preferirem se financiar com capital interno, antes de recorrer à dívida, a teoria do trade-off e a teoria de agência, indicando que as decisões de financiamento das empresas são influenciadas por uma mistura desses fatores. Existem fatores específicos da indústria e características da empresa que devem ser considerados ao analisar a estrutura de capital, pois eles influenciam significativamente na combinação ideal de dívida e capital próprio, né? Perfeito. Então, galera, para quem aqui vem acompanhando todos os nossos episódios do Lembrete Racional, vamos agora pensar num modelo multifatores, tá? Então, do mesmo jeito que foi possível construir lá uma expectativa de que o retorno vem da taxa livre de risco, a gente vai ter, num primeiro momento, o beta vezes o prêmio da bolsa, o prêmio da bolsa, a gente poderia colocar aqui, ó, size small menos size small minus big, seria o segundo fator. A gente teria aqui um outro fator que a gente poderia falar aqui que é o fator qualidade vezes high minus low. Aí a gente vai adicionar aqui, ó, mais um outro fator, lucratividade. A gente multiplica por um x, y, z. Aí a gente entra aqui com outro fator, dividendo, vezes high minus low. A gente entra aqui com outro fator, SG, vezes high minus low. A gente poderia entrar aqui com outro fator, que é, sei lá, vamos aqui falar momento, né? Vezes high minus low. Então, ao longo do momento, ao longo do nosso estudo, a gente vai entendendo que a gente tem
uma equação que ela pode ficar muito longa para a gente entender o que que remunera uma empresa e o que que são os riscos de uma empresa. Então, vamos pensar agora do ponto de vista corporativo aqui para você que é empresário. Se você está numa indústria de tecnologia, você tem um beta alto. E aí, o que que você pode fazer para aumentar o valor da tua empresa diminuindo o custo de capital? Pode ter mais caixa. Ao invés de ter dívida, você pode ter mais caixa, que é exatamente o que a Google, o que que a Meta, o que que a Amazon, o que que essas empresas fazem. Elas não tinham esse comportamento, as empresas de tecnologia não tinham essa estratégia financeira antes da bolha.com. Se você é uma empresa pequena, você tem um desconto, porque o teu custo de capital é maior. Então você pode consolidar a tua empresa com outras antes de vender. Se você é uma empresa que tem um baixo nível de retorno sobre o capital empregado, ou seja, você tem uma qualidade baixa, você pode fazer um sale leaseback da tua empresa. O que que é um sale leaseback? Pega uma máquina, vende ela, diminui o endividamento e aluga ela por um longo contrato. Isso aí vai fazer com que você diminua o teu ativo, você fique mais rentável e você com isso consiga aumentar a qualidade do retorno da tua empresa. Ela vai ficar mais asset light. Se você tem uma indústria cíclica, vamos dizer aqui, indústria siderúrgica, você vai ter mais caixa na tua empresa, você vai ter um modelo de mini mills como a Gerdau, por exemplo, ao invés de ter uma empresa de alto forno como é a CSN Uzi Minas, para que você seja mais flexível durante o ciclo de baixa. Tá tudo certo aí da minha conexão, Cris? Tá sim. Tirado uma estabilidade, mas voltou. Se você é uma empresa com dividendo, isso vai aumentar a previsibilidade da remuneração dos teus acionistas. Se você tem um nível de ESG mais elevado, uma certificação mais elevada nisso, o teu custo de capital será menor. Se você tem um histórico de momento, isso também vai contribuir para a tua empresa, em termos de valuation. Mas a gente também precisa entender que dentro da visão racional dos investimentos, se você for também investir numa empresa que ela já tem beta baixo, grande porte, muita qualidade, muita lucratividade, alto dividendo, alto ESG, e já está no momento, o custo de capital dessa empresa será tão baixo que, por uma questão racional, o teu retorno vai ser menor também. E o mercado ele está a todo momento tentando precificar se isso está ajustado de maneira racional ou não. Pode ser que um ativo não esteja, mas quanto mais diversificado você tiver, maior a probabilidade de isso tudo estar ajustado de maneira correta. É interessante, né, Uli, esse modelo multifatorial, porque a gente tem o CAPM, que é um modelo muito simples de ser calculado, mas existem uma série de críticas, né, em volta dele, dizendo que ele não explica muito bem o retorno das ações, né, como a gente falou lá naqueles episódios de fatores. Então, justamente por isso, porque existem outros riscos, né, que foram mapeados dentro das finanças ao longo do tempo, como o fator valor, tamanho, criatividade, rentabilidade, o momentum. A gente também tem essa questão de ASG, né? Então, você pode desenvolver um modelo multifatorial, né, e não ficar exclusivamente focando no beta exclusivamente. O beta ele é uma medida de risco sistemático, né, mas existem artigos mostrando, né, de que ele não explica totalmente as diferenças de retorno entre as ações, porque existem outros fatores de risco, né, dentro desse universo de ações. Outra coisa importante aqui que o Christian falou, pessoal, isso aqui é, é importantíssimo, né? É a gente entender que esse modelo não é um modelo linear, né? Então a gente tem aqui, dentro desse paintbrush que eu estou desenhando aqui para vocês, o eixo do capital de terceiros e o eixo do capital próprio.
Então, essa curva é assim, vai ter um ponto ótimo, aonde vai ter um equilíbrio entre capital próprio, cada equity e cada dívida. Se você só tiver capital próprio na sua empresa, o custo de capital vai ser mais alto. Conforme você vai botando o custo de capital de terceiro, vai diminuindo. Mas depois de um certo ponto, não adianta a gente ter só capital de terceiro na empresa, porque aí o risco desse negócio quebrar fica muito alto. Então, dentro dessa dinâmica, existe um equilíbrio perfeito. E aí que vem uma das minhas críticas a esses modelos, que é o seguinte: quando a gente está falando do custo de capital próprio, a gente está normalmente usando cotação versus quantidade de ações, ou seja, a gente está usando a própria precificação do mercado para chegar nessa equação de custo médio ponderado de capital. Só que se o mercado ele tem uma volatilidade muito baixa, isso fica desajustado. Você fica com muito capital de terceiros e pouco capital próprio. E aí, dentro dessa dinâmica, a empresa ela tem que levantar capital, só que é a hora que o capital está caro por causa da crise. Então, isso, se a gente estivesse colocando num Excel, né, seria uma célula que tem interação com ela mesma. E é isso que gera o que o George Soros chama de reflexividade. São os fundamentos interagindo com o próprio mercado, isso criando uma coisa que se retroalimenta, levando aos booms e aos busts do mercado. Eu trouxe um outro artigo aqui, um artigo bem famoso, que é do Merton Miller e do Franco Modigliani. Eles têm basicamente duas proposições, né? A proposição inicial, eles fizeram lá em 1958, estabeleceu que o valor de mercado de uma empresa não é afetado pela maneira como ela é financiada. Então, especificamente, a teoria afirma que em um mercado perfeito, com ausência de impostos, custos de transação e assimetria de informações, o valor de mercado de uma empresa é determinado apenas pelo fluxo de caixa gerado por seus ativos, independentemente de como ela é financiada, ou seja, através de dívida ou de capital próprio. Isso significa que, na ausência, né, de fricções do mercado, não haveria vantagem em escolher uma determinada estrutura de capital, um mix ali entre dívida e capital próprio, e que o valor da empresa seria o mesmo, independentemente de qual estrutura de capital fosse adotada. Aí eles fizeram uma segunda proposição, né, e afirma que o custo de capital próprio de uma empresa é uma função linear positiva da alavancagem financeira, ou seja, do nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio líquido. Segundo essa proposição, o custo de capital próprio ele aumenta na mesma proporção que a alavancagem financeira, o que significa que empresas com mais dívida, elas têm um custo de capital próprio mais alto que as empresas que têm menos dívida. Isso ocorre porque os acionistas de uma empresa, eles vão exigir um retorno mais alto, né, sobre o investimento, devido ao aumento do risco financeiro da empresa, decorrente dessa maior alavancagem, né? Ambas essas proposições, trazidas aí pelo Franco Modigliani e o Merton Miller, elas partem da premissa de um modelo racional, né, de um mercado perfeito, onde não existe imposto, custo de falência, custo de transação e assimetria de informação. Mas na prática a gente percebe que esses fatores eles afetam, né, a relação entre a alavancagem financeira e o custo do capital próprio. E agora, como é que a gente pode pensar de forma estratégica sobre isso? Se a gente tem um setor de commodities, esse setor de commodities, quando todo mundo estiver na baixa, todo mundo vai estar sem dinheiro. Quando todo mundo estiver na alta, todo mundo vai estar com muito dinheiro. Como é que você vai fazer uma aquisição estratégica dentro disso? Você tem que adotar uma estrutura de capital contracíclica. Então, quando todo mundo tiver muito alavancado, você vai desalavancar a tua empresa. Quando todo mundo estiver pedindo água, porque estava muito alavancado na crise, é a hora que você vai alavancar a tua empresa. Se a gente parar para pensar como é que o Warren Buffett ele gerencia a estrutura de capital da Berkshire Hathaway, ele é contracíclico. Ele aumenta a quantidade de equity durante o momento de crise
e ele vai fazendo caixa quando o mercado está otimista e exuberante. Se você não tiver uma disciplina emocional de fazer isso, você sempre estará sofrendo junto com os teus concorrentes. E aí você não vai conseguir ganhar esse espaço e essa vantagem competitiva. O mesmo se aplica aqui, do ponto de vista mais corriqueiro para as pessoas, ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado de commodities. Então, se você está alavancado, quando está todo mundo alavancado, quando chegar a ressaca no mercado imobiliário, você vai estar sofrendo para pagar os teus empréstimos e aí você não vai conseguir comprar barato. Então, o ideal é que você, quando o mercado está bombando, zere as suas dívidas para que quando haja crise você possa emitir dívida ou se endividar liquidamente para comprar esses ativos que estão em barganha. E é exatamente isso que acontece na hora da crise. O custo de capital das empresas aumenta e, consequentemente, o retorno esperado de quem compra na crise, que está refletindo esse custo de capital maior, aumenta. Se você quer comprar os ativos quando o custo de capital está baixo, significa que você está comprando quando o risco está baixo. Só que quando o risco está baixo, o retorno também está baixo. Não tem para onde você correr nisso aí. Então, o negócio é você deixar de ser ganancioso quando está tudo dando certo e ser bastante arrojado quando as coisas estão dando errado para o mercado. Você falou do Buffett, né, que é contracíclico. Acho que semana passada, assim, uma matéria que ele reduziu posição na BYD, posição que ele teve um lucro ali bem relevante, né? E vem aumentando o caixa. Tem uma discussão, né, que falam que ele está com caixa recorde atualmente, mas a gente olhar a estrutura da Berkshire Hathaway, ele busca seguir aquela determinação do Benjamin Graham, né, que tem em torno de 20 a 25% no mínimo do capital em caixa. Além dessa venda da BYD, que ele, pelo que eu vi ali, multiplicou o capital mais de 33 vezes, ele também realizou um pouco de lucro nas ações que ele tinha do Bank of America. Isso aí a gente tem que olhar com um certo cuidado, porque pela regulação americana, a Berkshire, se ela superar um percentual de 10% numa instituição financeira, isso aí acaba gerando exigências legais que o Warren Buffett já falou que ele não quer cumprir. E aí a gente vai entrar num outro assunto aqui importante dentro de estrutura de capital. Quando uma empresa ela paga dividendo ou faz recompra de ações, ela está de alguma forma diminuindo o capital próprio e, se nada mudar, aumentando a participação de capital de terceiro dentro dessa estrutura de capital total, estrutura de capital da firma. Então, pode ser que o Bank of America vá fazer uma recompra agressiva de ações e o Buffett, sabendo disso e não querendo se enquadrar numa legislação específica para bancos, ele diminui a quantidade de ações que ele tem para que depois da recompra ele não supere esse percentual aí que vai dar esse trigger de legislação para a Berkshire. Então a gente precisa ter um conhecimento sobre as matérias para que a gente não caia na armadilha de ser simplista. Investir é simples, mas a gente só não pode ser simplista na hora de tomar algumas conclusões e tirar algumas conclusões do que acontece com o mercado. A gente também já falou em outros episódios, né, sobre custo de agência. Lá quando a gente for de dividendos, aí uns 4 episódios para trás também, mas uma empresa, né, quando ela está contraindo dívida, a gente consegue perceber, né, tem artigos mostrando isso, de que ela consegue reduzir os custos de agência, né, com a contração da dívida. E o pagamento de dividendos também é uma forma de a empresa tirar dinheiro de dentro dela e se tornar mais eficiente, né, a partir desse momento. Porque se tem muito caixa ali sobrando, começa a criar um certo desleixo, né, na alocação de capital. Exatamente. É, tangenciando esse assunto aí com relação a endividamento e aquisições, a gente viu recentemente o caso de uma proposta de aquisição
da então maior empresa de papel e celulose do mundo, que é a Suzano, uma empresa brasileira. Essa é uma vantagem competitiva de recursos naturais do Brasil. E ela queria comprar uma outra gigante, que é a International Paper. Quando a Suzano emitiu essa intenção, o mercado começou a precificar isso, as ações rapidamente caíram em torno de 25, 30%. Qual que foi o reflexo disso do ponto de vista de quem entende de finanças corporativas? Se a gente tem um fluxo de caixa de 1.000 para os próximos 10 anos e a empresa está com um nível de dívida, quando ela vai fazer essa aquisição, esse nível de dívida vai aumentar. Então, o custo de capital dessa empresa vai aumentar. Então, aqueles mesmos fluxos de caixa, eles vão chegar a um valor presente menor. Então, esse ajuste é importante. Lembrando que o celulose é uma commodity onde não se controla preço. Mas no caso da Suzano, a gente teria um controle muito grande da Suzano, das florestas e dessa commodity por si só. Então a gente precisa entender que esse jogo de xadrez ele é multifatorial. Será mesmo que a Suzano, consolidando a International Paper e colocando uma estrutura de produtos acabados de maior valor agregado, ela estaria realmente destruindo o valor como o mercado precificou ou não? Só que esse processo, depois que foi dada a marcha ré e a Suzano ela desistiu disso, gerou uma valorização muito agressiva das ações também. No dia vinte e Eu. sete de junho, Ah, a Suzano abriu com um gap de alta, né? Fechou com 12% de valorização. Desde lá vem fazendo novamente movimento de queda, armando um pivô de baixa no gráfico. essa queda ela poderia ser interpretada como quando o mercado não consegue ler a estratégia futura da empresa, uma vez que esse anúncio pegou o mercado de surpresa, ele vai começar a descontar esses cenários possíveis daquele valor presente, porque a percepção de risco essencialmente aumentou. Outra coisa que a gente vê também é algumas empresas que são sediadas em alguns países, e a gente já viu aqui anteriormente em outros episódios sobre beta geográfico. Então, uma empresa que ela está no Brasil e uma empresa do mesmo setor que compete mundialmente com essa empresa brasileira nos Estados Unidos, a empresa americana ela vai ter um menor custo de capital. Então, quando a gente está falando de políticas públicas, incertezas no Brasil com relação a royalty de mineração, legislação sobre uso de ágio para abater imposto de renda, toda essa incerteza ela faz com que o custo de capital das empresas brasileiras seja maior perante empresas pares em outros lugares do mundo, e isso faz com que as nossas empresas fiquem menos competitivas. Então a gente pode Pro- falar desse ponto de vista da indústria de mineração, onde a gente tem a Anglo American, a gente tem desculpa, a BHP Billiton, a Rio Tinto, e a gente tem uma empresa brasileira, as empresas brasileiras mais descontadas que esses pares internacionais, exatamente por uma distância do centro consumidor central, que é a China, além dessas incertezas é, políticas e legislatórias, né? A gente vê isso na própria Petrobras, né? Se a gente comparar a Petrobras com outras petroleiras ao redor do mundo, a gente vai perceber que existe um desconto por ela estar no Brasil, mas também um desconto por ela ser uma estatal. E aí a gente tem que entender se esse desconto ele não está exacerbado, né? Como ocorreu, e para mim ainda existe, né? Esse desconto exacerbado na Petrobras hoje, uma empresa que gera muito caixa, pagando muito dividendo, negocia um múltiplo extremamente baixo, né? Exatamente. Christian, a gente poderia aqui se aprofundar, até conversei com o Christian antes de a gente começar esse episódio, para a gente ficar aqui falando desse assunto do ponto de vista um pouco mais superficial, porque a gente sabe que é um produto, que é um tema, né?
que ele pode se aprofundar muito. Eu vou aqui pincelar alguns assuntos que podem aparecer para algumas pessoas, e eu já vou endereçar aqui para ajudar vocês, né? A gente precisa entender que uma empresa de capital aberto, ela tem um risco menor do que uma empresa privada. E muita gente quer avaliar a empresa privada com os mesmos múltiplos de uma empresa aberta. A gente precisa entender que as empresas privadas, elas terão uma taxa de desconto, um custo de capital mais alto, e a gente está vivendo exatamente esse problema hoje dentro da indústria de private equity. E a gente também está vendo esse problema devido às avaliações descontadas das empresas da Bolsa Brasileira, no atual momento aqui de julho de 2024, né? Porque faz mais sentido para alguns players que são adquirentes de empresas ir lá e comprar a empresa na Bolsa, que está bem descontado, ao invés de ir no mercado privado, aonde quem tem empresa boa não quer vender, exatamente porque não existe uma janela própria para isso. Por isso, né, Uli, que essa comparação entre empresas da economia real e empresas da bolsa, ela não é, vamos dizer assim, 100% direta, né? Porque se você olhar para uma empresa que está na economia real, ela está exposta a maiores riscos, ela tem um custo de capital mais alto que uma empresa que está na bolsa. Então, essa história, né? Ah, o Brasil tá do jeito que tá, não tem solução. Mas as empresas que estão na bolsa, elas têm uma vantagem em relação às que não estão. Então, se eu quero colocar meu capital em risco, né? O que que é mais seguro? Eu comprar uma empresa que está na bolsa, que tem ali as suas vantagens, ou eu comprar uma empresa na economia real, né? Se a gente fosse falar aqui de casos reais, eu não sei se a CVC estaria na mesma forma se ela fosse uma empresa privada. Eu não sei se as lojas americanas estariam na mesma situação é, se elas fossem uma empresa privada, porque a empresa pública ela tem essa facilidade de levantar capital através de emissão de ações, de fazer um follow-on, que é uma maneira dela recompor o capital e continuar operando com o mercado financiando ela. É isso, Cris? É isso? Vamos para as recomendações de livros? Vamos, faz aí a recomendação de livro. Beleza. Então, o livro que eu vou recomendar hoje, este aqui do Aderbal Nicholas Miller e do Luiz Roberto Antonic, Avaliação de Empresas para Leigos, tá? Fala aqui sobre valuation, mas também como você determina custo de capital próprio, custo de capital de terceiros, WACC. Então, é um livro que tem uma linguagem que não é complexa, não é muito denso, então é ideal para quem quer ter um domínio maior de todos esses conceitos que a gente falou que hoje também de outros, né? Mais para quem deseja aprender a analisar ações na prática. Perfeito, perfeito. Cara, eu ia trazer aqui um livro de estrutura de capital. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. Deixa eu. Foi até um livro que eu ganhei de um aluno da Master Business, que é Capital Structure and Firm Performance, do Irving Gosh, né? Pô, eu tenho um aluno que ele já foi para Harvard. E eu fiquei, assim, super emocionado quando ele me trouxe esse livro aqui, exatamente porque eu me acho meio peão, né? Pedreiro. E aí receber um aluno formado em Harvard e ele está disposto a fazer o Master Business comigo, a emoção ainda me trouxe um presente aqui, achando que eu ia degustar esse livro, que para mim também é um- uma leitura que eu preciso me debruçar, me dedicar. Então, queria aí agradecer ao Arapuã por esse presente e quero te agradecer também, Cris. Tenho evoluído muito aqui nos meus estudos, no meu conhecimento, fazendo aqui o lembrete racional. E quero agradecer a todo mundo aí também que vai assistir esse episódio e vai crescer a partir dele. Valeu, Uli, valeu, pessoal.
uma aventura, uma jornada de aprendizado, a gente estar aqui todas as semanas entregando esse conteúdo para as pessoas. E a gente é que mais aprende nessa troca que a gente faz aqui durante o episódio, essa troca de figurinhas, né? Então é só o começo. E contem conosco, fico à disposição de todos vocês. Viu, Cris? Abraço. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau, tchau.